Fala, galerinha do primeiro ano do Colégio Fátima, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez nessas nossas aulas remotas aí, para a gente continuar e quase, né, rapaziada? Fechar o segundo bimestre, torcendo para o terceiro ficar mais tranquilo, para a gente ter um pouco mais de sossego. Então, vamos estudar, vamos fazer a parte de vocês, tem que tentar, a gente está trabalhando, fazendo um monte de coisa por vocês, então estuda, acompanha as aulas, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Nessa hora a gente fica muito confuso, a gente fica perdido porque é uma coisa nova que ninguém tinha passado. Mas vamos tentar se adaptar da melhor maneira possível. A gente está junto, pode ter certeza que é para se ajudar, não é para prejudicar ninguém. Então, vamos nessa. O que vai acontecer? Eu vou dedicar essas últimas aulas que a gente tem para a resolução de exercício só. Como vocês já viram na aula anterior, né, a gente vai ficar na resolução de exercícios porque é onde você pode tirar dúvidas, beleza? Depois, ali, provavelmente na última aula, eu faço uma lista para vocês, para preparar vocês para a avaliação, tá bom? Então, vamos nessa. Caderno de atividades na mão, tá? Não é a apostila, é o caderno de atividades. Lá na página 4, vamos trabalhar. Abre lá que eu espero. Achou? Então, vamos lá. Primeiro exercício lá da página 4, exercício 1, fala que a terceira lei de Newton afirma que para toda ação de uma força existe uma reação de mesma natureza, magnitude, direção e sentido oposto. Assim, pode-se afirmar que... E ele dá as alternativas. Bom, primeiro, vamos entender o enunciado. O que quer dizer esse termo que ele falou ali, ó? Mesma natureza, que as forças elas são duas, ou forças de contato ou forças de campo, tá? Então, se é uma força de contato, por exemplo, você deu um soco na parede, a parede responde dando um soco na tua mão, contato. Se é uma força de campo, tá? Por exemplo, a gravidade, então a gravidade da Terra, o campo gravitacional da Terra te atrai. Então, você não precisa estar em contato com a Terra, é uma força de campo. Do mesmo jeito que você também atrai a Terra, não precisa estar em contato, é uma força de campo. Então, são os dois tipos de forças que tem, de contato e de campo. Isso é a natureza. Magnitude, onde ele fala o termo magnitude, quer dizer módulo, valor. Magnitude é módulo ou valor de uma força. Direção, as duas estão na horizontal ou as duas estão na vertical, ou as duas são inclinadas. Então, isso é direção, tá? A mesma direção. Sentido oposto quer dizer uma para a direita, uma para a esquerda, uma para cima, outra para baixo. Então, direção é como está a força no espaço, horizontal, vertical e inclinada. Sentido é para onde ela vai, esquerda, direita, para cima e para baixo, tá bom? Entendido o enunciado, vamos ver as afirmações. Ele quer a correta, então vamos lá. Letra A fala que a reação da força-peso de um objeto está no ponto de contato. Gente, isso daqui é falso. Por que é falso isso daqui? Porque a reação da força-peso, ela está no centro da Terra. A Terra te atrai para baixo e você atrai a Terra para cima. A força, ela age no teu centro de massa, que está próximo ao teu umbigo, e você atrai a Terra e a força vai estar em direção ao centro da Terra e não no ponto de contato, beleza? Então, a força, ela atua, ela sempre vai estar lá agindo no centro do corpo, tá? Então, letra A está falsa por causa disso. Letra B, não existe força de reação à força-peso, pois, mesmo que o objeto não mantenha contato com a Terra, a força-peso continua existindo. Gente do céu, não existe força de reação à força-peso. Já deu ruim aí, né? Por quê? Para todas as forças existe um par ação e reação. Toda força tem uma ação e tem uma reação. O que acontece é que a força gravitacional ela é uma força de campo. Então, o fato de não estar em contato não quer dizer que não tenha força, tá? Só quer dizer que é uma força que não precisa de contato, não é uma força de contato. Então, a letra B está bem ruim por conta disso. Letra C fala para a gente, a reação da força-peso que a Terra aplica no objeto age na Terra. Assim, os dois objetos se atraem mutuamente com a mesma força. Então, veja, a reação da força-peso que a Terra aplica no objeto age na Terra. Então, entendeu? O peso é a Terra te puxando e a reação é você puxando a Terra. E isso
está certo. E os dois se atraem mutuamente com a mesma força, que é a característica básica de ação e reação. As forças são iguais, em módulo, tá? Então, tá bonitinho, mesma força, entenda mesmo módulo, mesmo valor. Letra D. O fato de um objeto cair na superfície terrestre evidencia que o módulo da força de ação é maior do que da força de ação. Gente, ação e reação tem que ter mesma natureza, mesmo módulo, mesmo valor, tá? Mesma direção e sentidos opostos. E atuar em dois corpos. Então, a letra D, ela tá falsa por causa disso. E a letra E, o peso de um objeto pode ser medido em quilograma, de acordo com os sistemas internacionais. Gente, absurdo. O peso, ele é medido em newtons, porque peso é uma força. Então, não tem nada a ver. A letra E, ela tá totalmente errada, beleza? Tá aí o exercício 1. Show de bola, né? Tranquilinho, deu para fazer de boa. Então, vamos para frente, vamos ver o exercício 2. Pega ali. Em relação ao peso de um objeto próximo à superfície da Terra, afirma-se que, primeiro, ele está falando em relação ao peso. O peso depende só da massa. Segunda, não depende da massa. Terceira, depende da massa e da gravidade no local. E a quarta, para qualquer altura o peso não altera, mas a massa diminui com o crescimento da altura. Nossa Senhora. Bom, vamos lá que eu já entreguei aqui, já dei spoiler da 4, porque ela é tão estranha que já saiu, mas vamos nessa. Ele está falando de peso. O que é peso? Peso de um corpo é a massa vezes a gravidade. Então, quer dizer que o peso depende da massa e depende da gravidade. Por causa disso, a gente já viu que a primeira está falsa, porque ele fala que não depende da massa, e depende. Então, já deu ruim. Ah, ele fala, perdão, que depende apenas da massa. Não, está errado, porque ele não depende só da massa, ele depende da massa e da gravidade. Tá? Eu justifiquei a 2, perdão. A 2 já está justificada, mas vamos lá. Não depende da massa. Então, gente, depende. É a massa vezes a gravidade. Ele depende da massa, depende da gravidade. Então, deu ruim. Terceira, depende da massa e da gravidade no local. Sim, tá a fórmula do peso. Então, a terceira é verdade. E a última afirmação fala que para qualquer altura o peso não se altera, mas a massa diminui com o crescimento da altura. Gente, não sei o que ele quis. Fiquei até chocado agora. Eu não sei o que ele quis, quem que ele quis enganar com isso daí. Falar que a massa diminui com o crescimento da altura, quer dizer que se um avião levantar voo, ele vai perdendo massa. Claro, se ele estiver perdendo um pedaço, explodindo, ele perde. Mas se não, a massa se mantém. Uma das características principais, inclusive, desse conteúdo é que a massa se mantém sempre constante. Quem se altera é a gravidade e o peso. Então, essa 4 está estranha demais. Portanto, certo só a 3, o que fala na letra C ali do teu material. Beleza? Tranquilinho, né? Deu para fazer de boa. Então, vamos para frente. Exercício 3, Universidade Federal do Piauí, fala o seguinte. Depois de analisar as afirmativas abaixo, indique a opção correta. Questãozinha clássica de marcar a correta, que depois você pode transformar em verdadeiro ou falso, né? Então, uma questãozinha para você ver o que faz sentido e o que não faz. Bora lá, primeira afirmação. Massa e peso representam a mesma quantidade física expressa em unidades diferentes. Traduzindo para você, massa e peso é a mesma coisa, só que medido de jeito diferente. Pessoas, tá errado isso daqui? Isso daqui tá muito errado, porque a massa, ela tem a ver com a quantidade de matéria, medida em quilogramas. Peso é uma força, é como a Terra atrai um corpo, então é a força que age sobre aquela massa, que é medida em newtons. Então, eles não são a mesma coisa, não são a mesma quantidade. Quando ele fala quantidade física, dá para entender a mesma coisa, não é, tá? Eles são bem diferentes. Então, massa e peso representam coisas diferentes, tá? Em unidades diferentes também. Segunda afirmação fala pra gente que a massa, tá, é uma propriedade dos corpos, enquanto o peso é resultado da interação entre dois corpos. Certo? A massa, ela é do corpo. Então, um corpo tem a sua massa, só depende dele. E o peso depende do corpo sendo atraído por outro. A Terra te atraindo, a Lua atraindo você. Então, a massa só depende de você, é uma propriedade do corpo, enquanto que o peso é o resultado da interação. Certinho. A segunda é verdadeira, pode marcar. Bom, vamos fazer a malandragem? A gente sabe que a 1 está falsa.
Então, a letra A não serve, a letra D de dado não serve. Já tira ela fora. A 2 a gente sabe que é verdadeira. Então, a letra C já era também. Ficou bem fácil, né? A gente praticamente matou, mas vamos precisar ler a 3. O peso de um corpo é proporcional à sua massa. Gente, verdade. O peso é proporcional. Quer dizer, quanto mais massa, maior vai ser o peso. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, faz todo sentido. Então, tá certinho. Peso e massa são proporcionais, tá? Quando ele fala proporcional, quer dizer que quanto maior a massa, maior é o peso. E é verdade. É exatamente isso que a gente sabe. Bom, com base nisso, então, tá certa a 2 e a 3. Portanto, resposta certa, alternativa E. Show de bola, né? Tranquilinho. Então, vamos para frente. Exercício 4 já estava na hora, né, da gente fazer uma conta. Um objeto de massa 4 kg é colocado sobre a mesa na Terra e depois levado para uma posição no espaço, cuja gravidade é uma posição A do espaço, cuja gravidade é 1/5 do valor da gravidade da Terra. Então, 1/5. Guarda essa informação. Determine a massa do objeto no ponto A, o peso do objeto na superfície e o peso do objeto no ponto A. Beleza? Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você vai ter que, basicamente, achar a massa do objeto no ponto A e o peso do objeto lá no ponto A também. Na superfície, no ponto A, ali vai ser, basicamente, igual. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos trabalhar, porque aqui tem coisa para fazer. Então, vamos lá. Vamos resolver esse negócio aí. A massa dele no ponto A. Bom, a massa dele no ponto A, a gente sabe que ela não muda. A massa é 4 kg. Isso não vai se alterar, isso vai ser sempre o mesmo. Então, a primeira pergunta, a massa é sempre a mesma. Se no ponto A vai ser massa de 4 kg, em qualquer lugar vai ser 4 kg. Primeira resposta, a gente já matou. Agora, na superfície da Terra, tá? Na superfície da Terra, o que que acontece? A gravidade, né, é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, você vai fazer peso igual a massa vezes gravidade. A massa do cara é 4 porque ela é constante, a gravidade é 10, então isso vai te dar 40 newtons. Então, o peso dele na Terra é 40 newtons, massa vezes gravidade. E ele falou do ponto A, em que a gravidade é 1/5 da gravidade na Terra. Gente, gravidade na Terra é 10. Se no ponto A a gravidade é 1/5, você vai fazer 10 vezes por 5. A gravidade no ponto A é 2. Então, eu tenho a gravidade no ponto A, que vale 2. Se a gravidade muda, o peso também muda, porque o peso depende da massa e da gravidade. Então, o peso vai ser a massa, que é 4, vezes a gravidade, que é 2, porque ele falou que é 1/5, não sei onde que é isso, deve ser um lugar muito alto. E então, 4 vezes 2 dá 8 newtons. E essa é a resposta. Bem tranquilinho. Aqui tinha essa sacanagem de falar que é 1/5, tá? Mas a gente não caiu, a gente não ficou aí perdido, porque a gente sabe como fazer esse negócio, beleza? Então, é isso aí. Questãozinha 4. Sinistra? Não muito, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. O exercício 6, ele também vai falar de peso, massa, então vamos bater mais uma vez nessa tecla para ficar tudo bem legal e você conseguir se dar super bem na prova. Um astronauta tem uma massa de 150 kg com o seu equipamento. Ah, tá, né? Porque se fosse um astronauta de 150 kg, ele estaria meio gordinho. Não, é ele com o equipamento. Qual a massa e o peso desse astronauta na Lua, cuja aceleração da gravidade é 1/6 da superfície terrestre, que é 10? Então, primeira coisa, você já matou. Pelo exercício anterior, você já está ligado que a massa é constante. Então, a primeira parte da pergunta, massa 150, tá? O peso é que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, vamos lá. Para resolver esse negócio, o que que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Bom, como eu já falei para vocês, como a gente já comentou, a massa do cara é constante, então a massa do cara vai dar 150 quilogramas. Então, a primeira parte da pergunta eu já matei. Agora,
Ele quer que a gente calcule o peso desse cara na Lua. Então, vamos lá, ó. Peso dele na Lua, PL, é igual massa dele, que é constante, vezes a gravidade da Lua. O que acontece? O peso desse cara na Lua vai ser igual a massa vezes. Ele falou para mim que a gravidade na Lua é 1/6 da gravidade na Terra. Então, vai ser a gravidade na Terra dividido por 6, porque é 1/6. Peso desse cara na Lua vai ser igual massa dele 150 vezes gravidade da Terra 10 dividido por 6. Então, o peso desse cara na Lua vai ser 150 vezes 10, 1.500, dividido por 6, que dá para gente o peso na Lua de 250 newtons. Então, tá aqui, ó. Massa desse cara, constante, 150, não muda. Peso do cara na Lua, 250. Facinho de fazer, né? Só tem que ficar esperto com esses valorizinhos aí que eles tentam confundir a gente, né? Falando que é 1/6, alguma coisa assim, que é o que eles podem fazer para confundir, mas não vai dar certo porque a gente sabe como é que funciona. Belezinha? Vamos para frente, vamos fazer mais. O exercício 7, ele fala o seguinte: durante as aulas, estudamos a lei da gravitação universal enunciada por Isaac Newton. Vimos que todos os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Não sei se você percebeu, mas aqui ele está dando a equação para a gente. Com base nessa informação, determine a força de atração entre um corpo de 50 kg e outro de 80 kg, que estão separados por uma distância de 2 metros. Gente, vou dar uma manha aqui para vocês. Aquele G que está ali, a gente já viu, é a constante gravitacional. Ela sempre vale 6,7 vezes 10 a menos 11, tá? A não ser que o problema mude ali para facilitar a conta. Mas você está vendo que ele tem a unidade Newton, metro quadrado, quilograma ao quadrado? Isso quer dizer o quê? Que a força gravitacional tem que estar em newtons, as distâncias tem que estar em metros, e estão, né, 2 metros ali, e as massas tem que estar em quilogramas ao quadrado, que são 2 corpos. Então, 50 quilogramas e 80 quilogramas. Fechou. As unidades estão todas batendo, não tem surpresa nenhuma, não tem novidade nenhuma. Então, você sempre vai fazer o quê? Você vai procurar a unidade da constante para ver se as outras estão de acordo. Se eu tivesse dado uma distância, por exemplo, em centímetros, e na constante estivesse em metros, não ia bater. Eu tinha que alterar tudo para metro, entendeu? Mas não é o caso, aqui está tudo bonitinho, é só a gente partir para o abraço. Então, vamos nessa. Para resolver, então vamos lembrar, força de atração, né? G é a constante gravitacional que ele deu, Mzão é a massa de um corpo, Mzinho é a massa de outro corpo, podia ser M1 e M2, MA, MB, MX, MY, você que decide, e o D é a distância entre eles. A fórmula está ali, força é igual a constante gravitacional G, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro, sobre o quadrado da distância. Eu tenho o G que ele deu no enunciado, 6,7 vezes 10 menos 11. Tem uma massa que é 50, tem uma outra que é 80. Quem você vai chamar de Mzão e quem você vai chamar de Mzinho não faz diferença, tá? Para mim não altera nada. E a distância, né, que ele deu para a gente, que é 2 metros ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, como você pode ver ali. Então vai ficar 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 50 vezes 80, sobre 4. Faz essa conta, pode fazer na calculadora. Se você se quebrar muito para fazer, entra em contato com a gente nas assistências, né, ou nas dúvidas online para a gente tirar isso daí. Mas fazendo algebrismo, mexendo a potência de 10, fica 6,7 vezes 10 na menos 8 newtons. Essa é a força que vai agir sobre o corpo. Bom, a questão não é difícil, mas a conta ela é bem xaropinha da gente fazer, tá? Mas dá para fazer, a gente consegue. É xaropinha, é chatinha, mas sai. Beleza? Vamos para frente. Então, para fechar essa nossa revisãozinha, o exercício 8 fala para a gente: calcule a força de atração gravitacional entre o planeta X e a Terra, dados a massa do planeta X 2 vezes 10 a 30, a massa da Terra 6 vezes 10 a 24 e a distância entre o planeta X e a Terra 2 vezes 10 a 11 metros. Nossa, coisa, hein? E ainda a constante gravitacional
6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado, quilograma quadrado. Lembra que eu te falei? Usa a unidade da constante para ver se as outras estão batendo. Então, a força vai estar em newtons, a distância tem que estar em metros, fechou, e as massas tem que estar em quilogramas, fechou. Nesse ponto não vou ter que fazer nada, vamos trabalhar, pega as informações e vamos jogar lá na continha para ver como é que fica. Então, demorou. Para resolver, eu só preciso lembrar da equação da força gravitacional, que depende da constante gravitacional G, vai depender da massa de um corpo e da massa do outro, sobre a distância ao quadrado. Então, essa é a equaçãozinha que eu vou usar. Bom, a minha força vai ser igual. A constante é 6,7 vezes 10 na menos 11, vezes a massa de um dos corpos lá, 2 vezes 10 a 30. Então, vamos pôr lá, ó. 2 vezes 10 elevado a 30, que multiplica a massa do outro corpo, que é 6 vezes 10 a 24. Tudo isso, G também, pode pôr ali que não tem problema, sobre a distância. Então, a distância é 2 vezes 10 elevado a 11, só que não esquece que a distância está ao quadrado. Bom, vamos tentar melhorar esse negócio aí. Força é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11, que multiplica. Agora eu vou juntar esses dois termos aqui, ó. Então, primeiro, 2 vezes 6 vai dar 12. Vezes 10. Qual que é a regrinha para potências de 10 quando elas estão multiplicando? Conservei a base que você viu, a base 10, e eu somo os expoentes. Então, agora eu faço 30 mais 24. Tá? Na multiplicação de potência de 10 eu somo. Então, vai dar 54. Esse é o expoente, meu Deus. Sobre 2 ao quadrado, 4 vezes 10. Qual que é a regrinha agora? Desse cara aqui, da potência de 10 ao quadrado, eu pego esses dois e multiplico, tá? Vou multiplicar. Então, 11 vezes 2 vai dar 10 a 22. Tá. Gente, vou simplificar esse 2 com esse 12, esse 4 com esse 12, perdão. Então, sobra 6,7, nem mexi ainda nesse cara, vezes 10 na menos 11, vezes 12 por 4 dá 3, vezes 10 a 54. E isso sobre 10 a 22. Beleza? Então, agora, o que eu vou fazer? 6,7 vezes 3, fazendo essa continha, eu vou achar... Então, aqui agora embaixo, me perdi um pouquinho aqui por causa da mesa digitalizadora, mas foi 6,7 vezes 3 dá 20,1. Não vou mentir para vocês, eu fui fazer a conta na calculadora, tá? Menos 11 mais 54, então vai ficar 54 menos 11, que é 43. Sim, estou fazendo a conta na calculadora. 10 elevado a 43. Sobre 10 elevado a 22. Ah, se algum espertinho vier reclamar alguma coisa, vier falar alguma coisa, ai, mas não deu 20 aqui, tá, Afonso? Eu sei, dá 20,1. Mas vamos combinar um negócio, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, beleza? Eu sei quanto que dá, eu fiz na calculadora. Tá. Aí eu vou manter aqui o meu 20 vezes 10. Qual que é a regra de potência de 10 agora? Eu vou subtrair os expoentes na divisão. 43 menos o 22 que eu tinha embaixo. Então, a força vai ser igual a 20 vezes 10, 43 menos 22, quanto que dá lá? Vai dar 21, tá? 21.
A minha resposta está certa, mas está fora do sistema internacional. Então, o que eu faço? Minha vírgula está aqui, ó, no 20. Ando com ela uma casa. Então, fica 2 vezes 10. Se eu diminuo uma casa no número, aumento uma no expoente. Então, era 21 expoente, vai aumentar uma casa, 22 newtons. E aqui vai estar a minha resposta calculada, feitinha. Essa aqui eu fiz questão de fazer na mesa digitalizadora, porque conta é sempre conta, beleza? Então, tá aí, resolução da questãozinha 8. Agora é com vocês, tenta fazer os outros ali que você tem na apostila, tenta fazer, né, mais exercícios, procura por fora, você tem um mundo de informação hoje. Precisando, a gente se fala aí nas assistências, a gente tira dúvidas online, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, se cuidem, juízo, né? Façam a parte de vocês e a gente se fala na sequência. Valeu? Beijo para vocês. Até mais. Fui.